Hoje conversaremos sobre A Brincadeira de Milan Kundera, primeiro romance do escritor tcheco, publicado em 1967. A obra não é autobiográfica, mas suas personagens carregam elementos oriundos das experiências pessoais de Kundera. Outros dados lhe chegaram em conversas com amigos. No trecho a seguir, Kundera conta de onde veio a inspiração para A Brincadeira. Um dia, em 1961, fui visitar alguns amigos na região mineira onde eu vivera em outros tempos. Eles contaram-me a história de uma jovem operária presa porque roubava flores nos cemitérios para dar a seu amante. Sua imagem não me abandonou mais, e diante de meus olhos desenhou-se o destino de uma mulher para quem o amor e a carne eram mundos separados, para quem a sexualidade era o oposto do amor. Uma outra imagem surgiu como contraponto à da ladra de flores, um longo ato de amor que era, na realidade, apenas um soberbo ato de ódio. Ao terminar o ensino médio, Kundera filia-se ao Partido Comunista em 1948, mas é expulso 2 anos mais tarde por pensamentos hostis e inclinações individualistas, o que o obriga a interromper os estudos de música e literatura depois de direção e roteiro na Academia de Cinema. Com a violenta repressão à Primavera de Praga em 1968, passa a ser persona non grata no país. Por defender um comunismo reformista, é afastado da Associação dos Escritores em 1969 e expulso novamente do partido em 1970. Todas as suas obras são censuradas. A brincadeira tem como pano de fundo a Tchecoslováquia de 1949 a 1963 e tratará de como uma banalidade foi capaz de produzir consequências por muitos anos na vida do protagonista, Ludwig, um jovem universitário e membro do Partido Comunista. Antes, é oportuno trazer uma breve história da Tchecoslováquia para permitir que o leitor se localize no tempo histórico e compreenda melhor a trama. De olho nos abundantes recursos e na avançada indústria pesada tcheca, os nazistas anexam a região dos Sudetos em outubro de 1938, sob o pretexto de proteger populações de etnia alemã. Em março de 1939, ocupam o resto do país e nele permanecem até 1945. Em 21 de setembro de 1944, o Exército Vermelho liberta parte do país. Tropas americanas libertam a cidade de Pilsen. Até maio de 1945, a resistência tcheca, assistida pelo exército russo, termina de expulsar o exército alemão. Graças ao forte sentimento anti-alemão e antinazista do pós-guerra, somado à percepção popular de que os soviéticos libertaram o país, o KSC, Partido Comunista Tcheco, obtém a maioria das cadeiras no parlamento em 1946. O na época presidente Edvard Beneš nomeia o líder do KSC, Klement Gottwald, primeiro-ministro. Começa então o processo de comunização, com a coletivização de propriedades e repressão via polícia política, a STB. No verão de 47, a população está insatisfeita e o KSC perde eleitores, colocando no radar a ameaça de perda do poder nas próximas eleições, marcadas para o ano seguinte. Em fevereiro de 48, acontece o golpe de Praga com o apoio da União Soviética e a Tchecoslováquia passa a ser controlada pelo KSC. Nas eleições parlamentares de 30 de maio do mesmo ano, é apresentada aos eleitores uma lista única de candidatos, a da Frente Nacional, onde comunistas e social-democratas obtêm 89% dos votos e constituíram a maioria no parlamento. Beneš renuncia 3 dias depois, marcando o início de uma ditadura que terá fim somente em 1989. Voltando ao livro, é dividido em 7 partes, as 6 primeiras narradas por 4 protagonistas e a última conta com capítulos intercalados, dando a perspectiva dos 3 para os acontecimentos de um dia em particular. Cada um narra analisando e refletindo fatos, ideias e conceitos, onde abordam questões filosóficas ou morais, em fenômenos sociais, históricos e políticos. Essas reflexões completam pontos ausentes nos capítulos anteriores, o que aos poucos vai dando forma ao enredo principal. O livro começa com Ludwig de volta à sua terra natal na Morávia, para executar um plano, a princípio não se sabe qual nem porquê. Para tanto, pede um favor a Kostka, um amigo que, graças a um fato de 15 anos antes, está moralmente em dívida com ele. Vai ao barbeiro, onde de forma totalmente inesperada reencontra Lucy. Na parte seguinte, conhecemos Helena, uma jornalista da Boêmia que vive na capital,
refletindo sobre seu casamento de aparências, a personalidade vaidosa pernóstica de seu marido e alimentando o ressentimento pelas mulheres mais jovens e seus encantos. Tudo isso muda quando ela se apaixona novamente. Na terceira parte, temos Ludwig de volta à Morávia. Enquanto passeia pelas ruas, vai se lembrando de Ostrava, uma cidade de mineiros. Essa memória o leva ao passado, quando uma piada num cartão postal marca o princípio de sua espiral descendente. Expulso do partido e da universidade, recebe o carimbo de traidor do povo e é condenado a trabalhos forçados para a reeducação. Ludwig é um pária, sente-se injustiçado, tenta a todo custo e sem sucesso reparar o que para ele é um engano. Sua condição de proscrito, inimigo da revolução, equivalia a uma semi-morte. Numa tarde de folga, após 6 meses cumprindo pena, conhece Lucie. A perspectiva do amor o tira do estado de rancor e lhe dá um novo propósito. Percebe que seu pranto interior sobre um passado que não mais lhe pertencia era sua tormenta, já que o poder de fazer a história, controlá-la e moldá-la à sua condição, como é defendido por intelectuais marxistas, não lhe pertencia mais. Há capítulos em que Kundera narra a vida dos demais proscritos cumprindo pena com Ludwig. Neles, a tragédia e a comédia se revezam, apesar das condições miseráveis de trabalho e os abusos que sofriam por parte dos guardas e comandantes responsáveis por reeducá-los. Na quarta parte conhecemos Jaroslav, amigo de infância de Ludwig. Através dele sabemos que o pai de Ludwig foi preso pelos nazistas e nunca mais retornou, levando-o a aceitar, contra a vontade, a formação escolar oferecida pelos tios burgueses que ele detestava. Embora tenha se tornado ateu, a cosmovisão cristã é muito presente no imaginário de Jaroslav. Destaque para a belíssima descrição que faz de sua mãe no céu, junto de São Pedro. Jaroslav, embora comunista, tem um perfil conservador, valoriza o patriotismo, as tradições populares e ritos. Ao refletir sobre a festa de reis, critica a burocratização da espontaneidade popular, cujo propósito real é promover pessoas e interesses e não a manutenção da tradição, que vê sendo solapada pela modernidade. Através de Vlasta, sua esposa, toma conhecimento da chaga que o comunismo impõe às relações sociais, quando seu filho sente vergonha ao ser considerado por um amigo um privilegiado entre a classe operária. Na quinta parte, Ludwig começa a revelar seu plano. Trata-se de uma vingança que ao final revela-se inútil. Na sexta parte, conhecemos Kostka, um comunista cristão cuja fé era tolerada até o golpe de Praga. Como a perseguição que sofre no trabalho torna-se insuportável, pede para ir trabalhar numa fazenda comunitária na Boêmia, onde encontra paz de espírito e realização profissional, até a chegada de uma fugitiva, a quem ele quer salvar. Volta a Praga 2 anos depois e num dia, indo ao trabalho, encontra Ludwig no trem. Kostka lhe fala sobre perdão e conclui que a incapacidade de perdoar o condenará. Sua raiva converteu-se em maldição. Na sétima parte, Ludwig, Helena e Jaroslav se alternam e Kundera mais uma vez une tragédia e comédia. O livro termina com Ludwig finalmente reencontrando a si mesmo na terra natal que renegou, nas tradições que desprezava e na amizade de Jaroslav. Milan Kundera é um autor que reflete sobre a ironia, as contradições, o amor, o homem e a existência. Leitura altamente recomendada. Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe esse vídeo. Até breve!